Olá, aventureiros! Sejam bem-vindos ao Brucutu Nerd. Se você gosta de Warhammer, se inscreva, curta e compartilhe. Vamos espalhar a palavra do Imperador. Desde o surgimento dos Psykers, seres com poderes psíquicos capazes de desafiar a realidade e com forte ligação com o Immaterium, a vida do Imperium do Homem ficou bem mais difícil para as forças imperiais. Um Psyker é um ser que poderia ser descrito como um mago, e tem uma variada gama de poderes, desde lançar raios e bolas de fogo, poderes telecinéticos e telepáticos, ou conjurar demônios de outras dimensões. Desde conjurar um campo de força ou dobrar o tecido do espaço-tempo, criando portais para mundos e locais diferentes. Seres que sozinhos podem dizimar batalhões inteiros de soldados e invadir lugares de segurança máxima sem nenhum esforço. Imagine que você está em sua casa e puff, um portal se abre e alguém sai de lá tentando te matar. Sim, isso é um problema, e como resposta a esse problema, as Sisters of Silence, ou Irmãs do Silêncio, foram criadas. Elas são conhecidas por muitos nomes: Irmãs do Silêncio, Irmandade Silenciosa, Caçadoras de Bruxas, Intocáveis, Açoite Pálido, As 100 Almas, Filha do Abismo, entre outros. Já foram o braço armado do Adeptus Astra Telepática, e nos registros do Adeptus Terra são referidas como Departamento Investigates. São uma ordem de mulheres caçadoras de bruxas e demônios, que tinham a função de caçar e trazer Psykers através do Império para servirem ao Imperador, ou serem eliminados. Também são responsáveis de manter a rígida lei do Império sobre o uso de poderes psíquicos. O Immaterium é um gigantesco repositório de energia psíquica e emocional. E quando digo gigantesco, digo a nível galáctico. Era um lugar calmo e tranquilo, mas, com as constantes guerras entre as diversas espécies pela galáxia, se transformou em um lugar tenebroso e horrendo, cheio de demônios e abominações. Todos os seres vivos deixam uma marca no Warp, e Psykers deixam uma marca muito maior e tiram seus poderes de lá. Mas toda regra existem exceções, e as Irmãs do Silêncio são essa exceção. Nascidas com uma composição genética diferente, as Irmãs do Silêncio não deixam presença no Immaterium. Elas possuem uma condição rara, uma mutação descrita como gene pária, que faz com que onde teria a alma seja nula, vazia. É como um buraco negro sugando a alma de quem está ao seu redor. Elas não têm alma, então não se ligam ao Warp. Não têm uma presença. São raríssimas de se encontrar e geralmente vivem isoladas ou são abandonadas pelos pais ou mortas. O adepto mecânico já tentou isolar e reproduzir essa condição sem sucesso. O objetivo seria criar tropas inteiras de soldados com o gene pária e empregá-los contra as forças do caos. Mas os resultados foram sempre catastróficos, o que levou o Imperador a parar com as pesquisas e os experimentos. Outro fator importante é que essa condição parece afetar somente mulheres. Para toda a vida no universo que tem uma alma, seres que não têm alma são uma presença no mínimo incômoda e inquietante. E para os Psykers, seja de qualquer espécie, sua simples presença causa dor e repulsa. O Astra Militarium, soldados humanos comuns, suam frio, têm arrepios, os olhos coçam, seus estômagos reviram. O toque de uma Irmã do Silêncio em um homem comum pode provocar convulsões. Os Space Marines suportam e respeitam a presença das Irmãs, sabendo que estão na presença da elite do Imperador, com exceção dos Grey Knights. Como poderosos Psykers, não conseguem suportar a presença das Irmãs e precisam ficar longe delas. O que parece não ser o caso do Imperador,
já que ele era o Psyker mais poderoso conhecido dentro da humanidade, e não parecia se incomodar com as irmãs, já que as tinha sempre ao seu redor e lutava junto com elas. Não se sabe ao certo se esse gene foi uma evolução ou se foi plantado por alguém ao longo das eras, mas é certo afirmar onde ele foi descoberto pela primeira vez. Pentacanéias foi o planeta invadido pela loucura do caos e foi instaurado uma revolta e insanidade. A principal fonte do problema era uma família de Psykers que tinha instaurado um culto no planeta. As forças do caos estavam destruindo o planeta e espalhando a loucura por onde alcançassem. As forças imperiais foram convocadas, mas demoraram dias e quando chegaram ao planeta, o planeta estava tomado pelo caos, exceto por um setor. Nesse setor estavam em combate forças de um planeta obscuro conhecido por 9-13. Que ouviram o pedido de socorro e estavam lá para ajudar. Onde as forças de segurança eram rechaçadas, elas estavam acabando com os inimigos e logo chegaram na fonte do problema e os eliminaram. Esse esquadrão não sofreu uma única baixa. As forças imperiais ficaram impressionadas e as convocaram para fazer parte do Astra Militarium. Esse embate se deu bem no início das conquistas pelo Imperador e no recém-criado Império. E assim nasceram as Irmãs do Silêncio, uma divisão especialmente feita para combater poderes psíquicos e ameaças vindo do Warp. Uma divisão especial composta apenas de mulheres que fizeram um voto de silêncio ao adentrar essa divisão. E que tem por finalidade exterminar Psykers rebeldes contra o Império e proteger o Imperador, Deus da humanidade. As Irmãs do Silêncio foram especialmente ativas durante a Grande Cruzada no 36º milênio, quando lutaram ao lado do Imperador, de Malcador e dos Adeptos Astartes. Após os eventos da Heresia de Horus, entretanto, elas foram divididas em números menores e espalhadas pelo Império, fazendo com que muitos acreditassem que elas tinham sido dissolvidas. O Imperador as tinha em alta conta e lutava ao lado delas com frequência, o que é engraçado, já que a condição das irmãs causa repulsa, desconforto e dor nos Psykers. E mesmo os poderosos monstros vindo do Warp fogem da presença das irmãs, sendo facilmente destruído por elas. O Imperador, mesmo sendo o mais poderoso Psyker conhecido pela humanidade, não parece ser afetado pelas Irmãs Silenciosas. As Irmãs não são afetadas e não podem ser corrompidas pelas forças do caos. Essa é uma condição que as fazem guardas perfeitas para o Imperador, uma vez que preso no trono dourado, pouco pode fazer para se defender. Enquanto os custódios protegem o Imperador de ameaça física, as irmãs são uma presença constante no Palácio Imperial para defendê-lo de ameaças advindo de Psykers e das forças do caos. As Irmãs do Silêncio não são apenas um buraco negro para bloquear as forças do Imaterium. São poderosas guerreiras excepcionalmente treinadas e equipadas. Elas utilizam todo o armamento utilizado pelo Astra Militarium e perdem equipamento apenas para Legio Custodes. Tem uma miríade de armas e equipamentos e táticas para as mais diferentes necessidades, desde a Bolter, Flamer, Power Sword até as letais Execution Blades. Elas também têm acesso a uma variada gama de armas avançadas, conhecidas como Needle, que possui uma gama de munições que podem incapacitar ou matar seus alvos. As irmãs usam para proteção a Vratine Armor, que é dada a toda irmã assim que faz o seu voto de silêncio. É uma Battlesuit similar à Power Armor, mas não é selada, podendo oferecer grande proteção para impacto balístico e energético, mas não podem operar no espaço nem embaixo d'água, sem um equipamento adicional.
É especialmente feito para garantir a mobilidade do usuário e sua liberdade de movimento, assim como aumenta seu tempo de reação e velocidade. Uma irmã silenciosa é uma guerreira visceral. Para serem selecionadas, elas são testadas e só serão selecionadas se tiverem os mais poderosos níveis de gene pária. São passadas por treinamento militares pesados, virtualmente impossíveis a um ser humano normal. Não é especificado se elas possuem melhorias, mas elas lutam de igual para igual com os fuzileiros navais, o que é impossível para um humano normal. Então é seguro dizer que elas sofrem melhorias e aprimoramentos por parte do Império. As irmãs têm diferentes graus de poder. É dito que algumas irmãs têm um gene pária tão forte que seu poder anulador torna difícil um custódio olhar para ela. Um custódio é o que de mais fino e poderoso existe dentro das fileiras humanas, o que dá uma noção do que a presença das irmãs podem fazer com um Psyker e um humano comum. Outras irmãs são tão poderosas e habilidosas como uma espada que podem lutar de igual para igual com um custódio. O grau de comparação aqui é sempre um custódio, pois, além de ser o ápice das criações genéticas do Imperador, são a contraparte com que trabalham defendendo o trono dourado. As irmãs, como todo o exército, têm suas subdivisões, e falaremos sobre elas depois. Mas uma menção especial deve ser feita à tropa de elite das irmãs, The Night Oblivion, ou Cavaleiros do Esquecimento. São uma tropa especial criada apenas com as mais poderosas irmãs, cuja presença apenas faz com que Psykers caiam de joelho. São usadas apenas em casos especiais, para caçar Psykers nível alfa e demônios de grande estatura. São incorruptíveis, inexpugnáveis e letais. Sua mera presença pode perturbar o controle dos Psykers mais poderosos. Não é apenas a negação do poder do Warp, mas uma interferência direta na corrente das energias do Warp e na realidade ao redor deles. Teremos vídeos sobre elas depois. O treinamento requerido para ser uma Irmã do Silêncio foca em combate de proximidade, pois operam em pequenos grupos e partem do pressuposto que estarão sempre cercadas, em número inferior e em terreno desconhecido, e suas habilidades nesse quesito são supremas. Medo é um fator desconhecido para as irmãs. Seu condicionamento psicológico as permite atravessar ambientes dentro de horrores que fariam um veterano no combate ao caos não suportasse. As irmãs, pelo seu voto de silêncio, se comunicam apenas por sinais de mãos, similar aos usados na Terra. Glória e honra, que são traços comuns aos soldados, são desconhecidos para as irmãs. O objetivo é o que importa, e os meios para alcançarem podem ser os mais variados. Operações infiltradas, torturas, operação de vigilância, qualquer coisa será usada para cumprir a missão. Dito isto, são extremamente disciplinadas e frias nas execuções das missões, mas além disso, são táticas e exercem racionalidade. Há algo nas Irmãs do Silêncio que parece ser barbárico e arcano, que invoca uma aura de terror nas pessoas ao redor dos seus inimigos. Uma aura de intenção assassina que se intensifica durante os combates e que as fazem funcionar como uma única entidade dentro do Império Humano, e as fazem ser uma força militar temida e respeitada. As irmãs respondem diretamente ao trono dourado e podem invocar essa autoridade em qualquer lugar para eliminar nobres e altas figuras dentro do Império que possam ser Psykers e estiverem agindo contra os interesses do Império do Homem. Uma completa contagem das irmãs é impossível, já que trabalham espalhadas pelo Império. Mas dada a contagem das Black Ships que operam, é um número considerável de dezenas de milhares. Recentemente, com o retorno de um primarca, foi comandado o restabelecimento das irmãs como um exército novamente, e não apenas em pequenos batalhões.
A sua base na Lua agora recebe constante influxos de irmãs vindo de toda parte da galáxia. Elas foram novamente convocadas pelo Trono Dourado e alegremente responderam ao chamado. Novas irmãs estão sendo treinadas e colocadas a serviço das forças do Império, para combater as mais diversas variações das forças do caos. Através da galáxia foi dada a ordem que em qualquer lugar que fossem encontradas irmãs, fossem trazidas de volta à Terra, e estabelecidos fortes nos lugares onde fossem encontradas. Esses fortes receberam o nome de vigílias e ficariam responsáveis por cuidar de setores inteiros onde se encontram. Muitos desses lugares operavam por gerações sem o devido auxílio do Império, e o Primarca colocou esses lugares novamente sob o devido apoio e auxílio por parte do Império. Cada vigília mantém suas cores e costumes desenvolvidos muitas vezes por milhares de anos de isolamento. Cada vigília divide suas guerreiras em cadres, batalhões de soldados para uma melhor organização. Cada cadre é equivalente a uma companhia e atende em diferentes aspectos dos trabalhos das irmãs, como caça a invasões do caos através de portais, rastreio e execução de psykers criminosos ou proteção de um importante posto do Império. Em lugares de alto risco, vários cadres podem operar juntos. À medida em que a chamada foi feita através do Império, mais e mais cadres são descobertos diariamente e recolocados a serviço do Trono Dourado. Se você gostou, considere se inscrever, curta e compartilhe. Vamos espalhar a palavra do Imperador.